Oi, Caliel, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco do meu trabalho. É um prazer imenso estar aqui com você hoje. Para quem não conhece a Danusa, fala um pouquinho sobre você, querida. Eu sou Produção, jornalista. só um instante. Produção, tira o BG, por favor, que está um pouco baixa. Pronto, fica à vontade, querida. Sou jornalista, né, e pesquisadora de ufologia, né? Também me considero uma teórica dos antigos astronautas, né? Uma cosmóloga também, né? Pois sempre busco uma compreensão, né? Lá do início da nossa humanidade, à luz da verdade, né? À luz do estudo, né? Eu acho que muita história foi mal contada, mal interpretada, e assim, há um bom tempo que eu venho me empenhando em saber mais a fundo, né, o que aconteceu lá no nosso passado, né, e entender a humanidade como um todo. O nosso tema de hoje é Bíblia, inspiração divina ou cópia dos textos sumérios. Vamos começar sobre, para quem não entende ainda, para quem não acompanha, o que são os sumérios e qual a relação deles com o Antigo Testamento. Então, os sumérios, eles são a primeira civilização pós-diluviana, né? Por que eu falo pós-diluviana? Porque eu, particularmente, acredito que existiram diversas civilizações antes do dilúvio, né? E que foram aí apagadas da história, né? Porque acabaram submergindo, né? Então, civilizações ali litorâneas que, com a elevação do nível do mar, né? Devido ao fim da era glacial, elas acabaram aí sendo apagadas da nossa história, né? E aí, após o dilúvio, a humanidade começa do zero, né? E aí a gente vai ter a Suméria surgindo há cerca de 6.000 anos atrás, né? Então, desconta aí como a nossa primeira civilização. E aí, é lá na Suméria que a gente vai ter os primeiros relatos, né, acerca da criação do homem, né, de toda a cosmogonia da humanidade. Os primeiros relatos que a gente tem registro começam lá na Suméria, né? E o próprio Abraão, né, ele era sumério, ele era da cidade de Ur, né, uma cidade lá da Mesopotâmia, e ele acaba trazendo toda essa tradição, né, de histórica do povo hebreu, né, do povo israelita. Muito bem. Danusa, a maioria, a grande maioria das pessoas estão acostumadas com a leitura e com as histórias e com as possíveis revelações lá do Antigo Testamento, em especial dos 5 primeiros livros, que para os judeus chama-se de a Torá. Mas há muitas pesquisas, inclusive você já se aprofundou nelas, de que há uma relação muito grande entre aquelas histórias do Velho Testamento com as histórias que foram relatadas nas tábuas da Suméria. É de fato isso mesmo? São histórias parecidas ou é a mesma história contada em versões diferentes? É a mesma história contada em versões diferentes, né? Em 1849, o arqueólogo Austin Layard descobriu a biblioteca de Arsubanipal, né? Que foi um rei sumério. E essa biblioteca, né, essa foi, de fato, a primeira biblioteca da humanidade, não a de Alexandre. Ela datava de 700.000 a.C. Alexandre o Grande, quando faz a biblioteca de Alexandria, entre aproximadamente 300.000 a.C., ele faz inspirado nessa biblioteca desse rei Arsubanipal. E aí o Austin Layard, o arqueólogo, ele encontra essa biblioteca, né, as tábuas, os livros deles eram todos inscritos em tábuas, né, e tábuas de argila, e ele encontrou cerca de 26.000 tábuas de argila com diversos registros, diversas histórias. E aí, no ano de 1896, o professor de línguas semíticas e pastor da Igreja Batista, Nathaniel Smith,
né, americano, lecionava numa universidade lá em Nova York. Ele, por ser especialista em língua semítica, ele começou a traduzir aquelas tábuas e ele viu que tinha uma semelhança muito grande com os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E aí ele começou a trazer isso a público. E aí ele foi automaticamente boicotado, né? Foi dispensado da universidade. Então, conseguiram abafá-lo, né? Porque aquilo que ele estava descobrindo mexia com o status quo, né? E aí que aquilo é jogado para debaixo do tapete e um século depois, aproximadamente, o Zecharia Sitchin vai trazer esse tema público novamente, né? E aí o Zecharia Sitchin escreve diversos livros e populariza o tema, né? Sobre o paleocontato, né? Sobre os Anunnakis, né? E sobre essas diversas coincidências, né? Entre os textos sumérios e os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E não é de se estranhar, novamente, né, que exista essa influência literária, porque o Abraão, ele era sumerio, né? Então, na verdade, ele está contando para o povo dele, né, a história da humanidade. A história da humanidade é comum a todos os povos, né? Então, há fortes evidências, né, até mesmo geográficas, geológicas, de que ocorreu o dilúvio, né, por volta de 10, 11 mil a.C., com o fim da era glacial. E essa história do dilúvio ela foi relatada por diversas tribos e civilizações, né? E assim, quando a gente percebe que existe sim esse paralelo, eu não acho que seja uma heresia, né? Existem sim diversas partes da Bíblia que são de inspiração divina, né? As próprias revelações dos profetas, os evangelhos que testemunharam a vinda de Cristo, né? Tudo de inspiração divina, né? Então a gente também não pode pegar e por conta disso condenar toda a Bíblia, né? Mas também a gente tem que olhar para a Bíblia com um olhar mais, principalmente esses primeiros livros, né, com um olhar mais histórico, né, embasado em evidências. Então, quando a gente pega, por exemplo, Noé ele é citado num texto que data de 2000 a.C., se chama a Epopeia de Gilgamesh, né, que é considerada a primeira obra literária da humanidade. E o Gilgamesh era familiar do herói do dilúvio, né? Só que lá, na epopeia de Gilgamesh, ele vai receber o nome de Upnapishtim, o Noé. Então, o primeiro nome que o Noé recebe na história é Upnapishtim. E aí depois a gente vai ter outros 2 textos sumérios que vão falar novamente do dilúvio, e eles datam de 1600 a.C. E aí o Gênesis Érido, né? No Gênesis Érido, o Noé recebe o nome de Ziazudra, né? E o outro texto é a Epopeia de Atrahasis, né? E Atrahasis é o nome do próprio Noé. Então, olha só, na mitologia, nos textos sumérios, eu não gosto de falar mitologia, porque eu acho que não é só mitologia, tem muito, muito conteúdo histórico a ser estudado na Suméria. Quando você pega os textos sumérios, você vai ver que Noé, antes de se chamar Noé, ele recebeu os 3 nomes lá na Suméria. E aí, acredita-se que o Pentateuco tenha sido escrito por Moisés, né? Moisés vai datar aí de 1200, 1100 a.C., aproximadamente. Então, praticamente meio milênio depois, né? Que a gente vai ter aí o texto sendo escrito por Moisés, né? E com forte aí influência, sem sombra de dúvida, dos textos sumérios, né? Ô Danusa, inclusive eu comentava aqui em off que a gente percebe 2 personalidades de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento. A gente vê no Velho Testamento um Deus que muitas vezes ele tem um comportamento, um temperamento humano
ele testa se os devotos me amam, se você me ama, como ele fez com Abraão, leva o seu filho para ser sacrificado, depois chega lá em cima, não, foi só uma... Eu vou usar uma linguagem minha. Não, foi só uma pegadinha, só para saber se você gostava e me amava e me adorava. É um Deus que condena uns e decreta a punição para outros. Quem não servir a ele tem que ser morto, tem que ser destruído, é olho por olho, dente por dente. E no Novo Testamento a gente vê um Deus totalmente diferente. E a gente pergunta, o do Velho Testamento, na verdade, era o Deus que se fala, o Deus onisciente, presente, potente, o Deus criador do universo, ou na verdade era um ser que fazia parte da cultura suméria, em especial dos Anunnaki? Ótima pergunta. São seres totalmente diferentes, né? Jesus veio falar do Deus cósmico, né? Jesus é o verbo que se fez carne, né? Para tirar a humanidade de uma certa ilusão, né, a respeito de Deus. E o que a gente tem realmente, né, por exemplo, tem um Deus que manda 10 pragas para o Egito, né, como se as criaturas fossem só os hebreus, então os demais não são criaturas, né, não são do mesmo Criador. Então, estudando os textos sumérios, né, fica-se muito claro, né, que houve lá no passado uma disputa entre dois clãs, né, nos Anunnakis. Então, os Anunnakis tinha tanto o príncipe Enki como o príncipe Enlil, né, e eles, de certa forma, disputavam aí o domínio, né, da Terra, né, então, essa disputa era entre cidades, né, quem tinha maior domínio sobre a terra, e por isso que se criou essa confusão toda, né, um monte de religiões e tudo mais, por conta dessas disputas, né, dos Anunnakis. E aí eu vou até entrar num ponto delicado, que é sobre a criação do homem, né. O que acontece? Quando a gente fala de Adão e Eva, a gente vai ter a mesma história, né, também nos textos sumérios. E nos textos sumérios, lá está literal, né, de que o homem ele foi feito pelos Anunnakis, né? E, inclusive, na epopeia de Atrahasis, eles falam que os deuses criaram o homem a partir da argila e do sangue de um dos deuses. E assim o homem foi criado. E o homem original, né, na Suméria, é Adamo, que significa pai da humanidade. Você vê que até o nome, nesse caso, o nome não foi mudado, né, foi praticamente utilizado o mesmo nome, né. Então, é muito literal, né, essa informação acerca da criação do homem. Quando a gente pega a Bíblia fala dos Elohims, né? E Elohim é o plural de Eloá. Eloá significa Deus. Elohim significa deuses. Então, assim, a tradução literal da Torá, né, do Gênesis, Elohim é Deus no plural. Então, ele estava falando de mais de um Deus. E aí tem aquela frase que fala, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Novamente, Deus está falando no plural, por que ele está falando no plural? Né? É que não foi um, foi mais de um, né? Foi justamente os Anunnakis. Só que aí vai a minha visão, né, como sou uma pessoa que crê em Deus, né, eu acho que ninguém cria nada a partir de outra coisa. Só quem cria algo do nada é Deus, né? Os Anunnakis não criaram o homem, eles usaram alguma matriz genética para criar o Homo sapiens, né? Muito provavelmente usaram a matriz genética do Homo erectus, né? Que estava aqui na época que eles provavelmente chegaram, pegaram o Homo erectus, fizeram alguma alteração genética no Homo erectus, utilizando o DNA deles também, né? Então, o Homo erectus seria essa argila, e o DNA dele seria o sangue,
né? Foi a forma como aquele homem primitivo lá da Suméria conseguiu explicar essa história, porque ele não tinha vocabulário para explicar que tinha sido um experimento genético. E aí eles criam, né, o Homo sapiens, na verdade eles transformam o Erectus no sapiens, dá um upgrade, né, na nossa matriz genética, né, e aí isso daí não descarta nem o evolucionismo e nem o criacionismo ao mesmo tempo, né, se a gente for ver, é criacionismo ou é o evolucionismo do Darwin? Não, eu acho que a gente, se não fosse essa interferência, ocorreria a evolução aí natural, né, já programada pela natureza, por Deus cósmico, né, e só que aí a gente teve aí essa interferência dos Anunnakis aí no DNA da humanidade, né. E aí outra coisa que é interessante citar aqui é a tradução da palavra Anunnaki, embora alguns acadêmicos defendam que Anunnaki significa simplesmente filhos de Anu, né? E Anu era o rei dos céus, né? Para os sumérios, o maior dos deuses, né? E Anunnaki seria filhos do Anu, né? Filhos do Deus do céu. E o Zecharia Sitchin, ele traduziu como aqueles que do céu desceram à terra, né? Mas fala, nossa, que bem diferente. Mas se você pegar a palavra Anunnaki, sílaba por sílaba, você chega na seguinte tradução: céu, homem, terra, voar. Então, você pode sim chegar numa tradução de que homem que voou do céu para a terra, né? Que desceu do céu para a terra. Mesmo se a gente considerar como sendo a tradução aceita pelos acadêmicos, os filhos do Anu, né, do Deus do céu, novamente está se falando de seres de natureza celeste, né, que não são aqui desse plano, que vieram de fora, né, vieram dos altos. Assunto muito legal, muito interessante, mas infelizmente nós estamos caminhando para o final do programa, Danusa. Nós tivemos um pequeno problema técnico, que acabou inviabilizando a gente entrar no horário previsto, mas sinta-se convidada para a gente continuar em uma outra data sobre esse papo e também falar um pouco sobre o lançamento do seu livro. Nós temos que correr agora, porque tem um programa agora para entrar no ar, mas eu peço que você deixe suas redes sociais disponíveis para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre o seu trabalho e sobre também o lançamento do seu livro. Eu tinha preparado até um material para falar sobre OVNIs na Bíblia, mas aí fica para uma próxima. Fica um gostinho de quero mais. Esse aqui é o meu livro, Operação Gênesis. Aqui eu transformei numa ficção científica ufológica e peguei todas essas informações e joguei para a ficção, para não ficar um livro teórico pesado, cansativo. Então, eu criei toda uma ficção, todo um cenário, né, para passar essa mensagem, passar essas informações aí dos meus anos de estudos, né. E vou estar mês que vem, dia 15 e 16 de abril, em Recife, no primeiro Congresso de Ufologia e Espiritualidade. Quem tiver interesse, é só entrar no site braufonet.com.br, braufonet.com.br e faz sua inscrição por lá. Vou estar lançando o livro oficialmente em Recife no mês que vem, tá bom? Maravilha. E minha rede social é Danusa Aras, tá? Os dois A juntos, Danusa com S. Lá no meu Instagram posto bastante conteúdo, né? Acho que até de uma forma bem didática, tanto sobre ufologia, astronomia e também sobre arqueologia. Show, obrigado, Danusa. O pessoal que está acompanhando... Eu que agradeço a oportunidade. O pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, não se esqueça de dar um like no vídeo e brevemente a gente volta a conversar com a Danusa para dar continuidade sobre essa história entre Suméria, Anunnakis e o Velho Testamento. Obrigado, querida. Sucesso. Combinado. Obrigada. Tchau, tchau.